Acabou o carnaval, agora é momento de você começar a se preparar para trabalhar. Embora não se desespere, porque daqui 40 dias, o que nós temos? Agora até menos de 40. O que nós temos daqui 40 dias? A Páscoa. Então não se desespere, porque logo está chegando aí. Eu vou pedir, inclusive, para alguém nos assessorar com um calendário. Então, se você tiver um calendário aí, abre aí, só para você nos ajudar. Job, você tem calendário aí? Job, está nomeado nosso assessor para assuntos de calendário. Job, confirma para a gente, por favor, qual é o fim de semana da Páscoa, para a gente já se programando aí, de repente uma viagem, aquela... Você não ajudou absolutamente em nada, no caso aqui, porque só se o senhor é assessor para calendário, seria até importante, mas o dia 16 é o domingo de Páscoa, né? Então, se a pessoa quiser viajar, ela já pode engatar um dia 13, a quinta noite, já dá o check-in no hotel na quinta noite, dia 13, 14, que é a sexta-feira, 15 o sábado de aleluia, e 16 o domingo. Então, fique tranquilo, porque passou o carnaval, mas daqui, olha lá, 14 e 15 de abril, você já pode ter aí o momento de descanso. Porque se a pessoa fica desesperada, ela fala assim, mas tem a Páscoa, acabou. Não. Dia 21, logo depois da Páscoa, feriado de Tiradentes, que para alegria geral da nação cai numa sexta-feira. Palmas para Tiradentes. Tiradentes não morreu em vão, minha gente. Olha aí, a gente achando que a morte de Tiradentes tinha sido aí em vão, mas não. Ele morreu e traz alegria ao nosso coração. Viva Tiradentes! Que no dia 21... Então você já pode, se você programar direito, fica aí a dica, se programar direito, você já consegue emendar Páscoa e Tiradentes. De repente aí, se organizar direito, dá para fazer um remeleixo aí. Olha aí, Brasil! Não podemos esquecer que dia 1º de maio já está aí. E para alegria redobrada, dia 1º de maio cai numa segunda-feira. Olha aí, 1º de maio, alegria do trabalhador brasileiro. Então você tem aí dia do trabalhador uma segunda-feira. Olha que dá para você, se você organizar, você trabalha mais umas 2 semanas e volta só em junho. É só organizar direito, se você pensar bem a sua agenda aí, dá uma organizada, que você consegue viajar e ficar uns 60 dias fora, sem faltar do trabalho. É só você ter aí a técnica, o remeleixo do brasileiro. Mas você pode pensar, mas então chega, acabou. Não, porque você tem que lembrar que temos o mês de junho, e o mês de junho será prodigioso em feriados abençoadores, começando, por exemplo, com dia 12 ou 13, que é feriado aqui em Piracicaba. Dia 13, né? Dia 12 é Deus namorado, Job. Dia 13 de junho é o quê? Uma terça-feira. Uma terça-feira, dia 13 de junho. Pelo que eu saiba, Job, nós denominamos você nosso assessor para assuntos de calendário, não de todos os santos. Então, por favor, vamos nos ater ao que nós fomos nomeados. Tá? Vocês desculpem o Job, que não tem conhecimento nenhum de todos os santos. Vocês viram que ele confundiu apenas Santo Antônio com Nossa Senhora Aparecida. Quer dizer, o conhecimento dele nessa área realmente deixa muito a desejar. O senhor que já bateu o tambor aí, o senhor está nos decepcionando. O senhor já olha, eu vou te dizer. Bom, mas se eu não me engano, nós temos aí próximo do dia 12 e dia 13, que é o feriado, o Corpus Christi, que é o dia 15. Então você tem dia 13, terça-feira, o feriado aqui em Piracicaba. Dia 15, que é a quinta-feira, você já tem os Corpus Christi, o feriado lá, do nome difícil lá, dos Corpus Christi. Essa é uma semana que, qual é a dica que eu dou para você? Segunda-feira, resfriado. Segunda-feira, aquele resfriado que impede você de trabalhar. Aí você sabe, aquela malemolência brasileira. Aí terça-feira, lá o feriado. Quarta-feira, um pouquinho do restante do resfriado, porque sabe como é que é, né? Não sei o quê.
Quinta-feira, o feriado lá do Corpus Christi. Sexta-feira, o seu dono, o seu patrão já nem espera que você vá mesmo. Porque, inclusive, se você for, vai estragar o ambiente da empresa que já ficou sem você a semana toda. Então, com um jeitinho brasileiro, essa é uma semana que você já descarta aí. E olha, gente, nós estamos falando apenas do primeiro semestre. Porque segundo semestre tem vários. Segundo semestre tem 7 de setembro, que cai numa... Ah, você acha ruim cair numa quinta-feira? Ah, o senhor agora vai reclamar. Tem 60 feriados prolongados no ano. Tem um que não é muito prolongado, o senhor já está reclamando. Esse é o Brasil, viu, gente? Nunca tá bom, não adianta. Aí tem 12 de outubro, tem 2 de novembro, tem 15 de novembro. Eu diria que o carnaval acabou, o ano está começando, mas já acabou. Então agora já vamos cantar aqui. Noite de paz, noite de... Natal, vocês... Tipo, acabou, não tem mais o que fazer. Gente, isso reflete muito o nosso país. O nosso país é o país da festa, é o país da alegria, é o país em que a gente não pode levar muito as coisas a sério. Porque o brasileiro tem esse jeito todo brasileiro de ser. Nós vivemos num país de festa, nós vivemos num país de carnaval. Eu disse hoje de manhã... que, gente, aconteceram coisas no nosso país, nesse carnaval, que nos trazem uma profunda alegria ao coração. Por exemplo, não sei quantos viram que a querida Portela, depois de 33 anos na fila, ganhou o carnaval. Não sei quantos viram isso na Portela. Não sei, não assistiram? Nossa, vocês não têm a cultura do povo brasileiro. Eu que tenho a cultura do povo brasileiro, eu sei que a Portela, eu nunca vi coisa mais bela. Depois de 33 anos ganhou o Carnaval do Rio. Carnaval esse financiado pelo Jogo do Bicho e pela contravenção. Mas, who cares? Quem liga? O importante é a festa, o importante é a alegria, o importante é estarmos juntos, celebrando essa festa bonita, que enriquece o nosso país. País de grandes cantores como Ludmilla, sei quantos conhecem Ludmilla, conhecem? Ludmilla é autora daquela música maravilhosa chamada Pi, porque você não pode falar no ambiente cristão, você tem que colocar o Pi, porque Ludmilla, foi um sucesso de Ludmilla, Marco, que é o nosso assessor para assunto de funk. Não lembra? Você já fez o quê? Já fez show dela? Ah, olha aí, você já fez show da Ludmilla? Ah, que legal. Parabéns, eu não tenho muito o que dizer, mas parabéns, viu? Olha, você veja, um irmão aqui da igreja já fez ali toda a parte estrutural, logística do show da Ludmilla e não descolou um camarote VIP pro pastor. Quer dizer, esse tipo de coisa, gente, que entristece o coração da gente. Tati Quebra-Barraco, você não fez? Não, Tati Quebra-Barraco não. Bonde do Tigrão, você fez? Ah, que beleza. Essa igreja, depois, quando fala mal da gente, a gente acha que é perseguição. Mas nós temos aqui pessoas que já fizeram show de Ludmilla, Bonde do Tigrão. Eu vi uma foto de uma pessoa daqui do ajuntamento, que eu não posso falar quem é, tocando cavaquinho, e na frente dele estava com o Padre Washington e Carla Pérez, Chocolate, que estava? Não é, não, só Carla Pérez. Ganhou. É uma foto que eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, não, Brasil! Não, era Carla Pérez? Não, eu estou perguntando a foto daquele nosso amigo. Era Sheila Carvalho, não era Carla Pérez, gente. Então a pessoa tocando um cavaquinho ali, era o quê? Carnaval em Salvador? Carnaval em Salvador, tocando lá. E ali, com o Padre Washington, um grande ícone da cultura brasileira, que tem inclusive aquela frase mais famosa com o Padre Washington, qual que é? Essa frase é mais famosa dele. E Sheila Carvalho. No Brasil, cara, não tem como não gostar desse país. Não tem. Esse país tem coisas. É por isso que os gringos vêm pra cá, eles não querem ir embora. Porque é praticamente um filme Calígula na versão 2017, com tudo permitido. Os caras vêm, eles ficam loucos. É um país que tudo pode. É muito legal o país. E aí você tem essa característica do Brasil. E aí, no meio de tudo isso, você é chamado a ser cristão no Brasil.
Que é uma coisa complicada, porque, claro, num país como esse, o que a igreja sempre fez? Já que tem toda essa bagunça, toda essa característica brasileira, a igreja se fechou, porque, claro, um país que tem tudo isso, o que sobra para a igreja é se fechar e tomar cuidado para não se contaminar com nada. Então a gente faz uns guetos, a gente se fecha no nosso canto e se protege dessas atrocidades que acontecem por aí. Então o Brasil tem essa característica, a igreja no Brasil começou a adotar uma característica de alienação de tudo o que estava acontecendo. Enquanto o país explode, a gente fica aqui quietinho, louvando a Deus, adorando a Deus. A gente não se mistura com eles, eles não se misturam conosco, cada um vai caminhando de acordo com o que dá, quase que em caminhos paralelos, mas que nunca se cruzam, graças a Deus. E assim, nós caminhamos para o céu, enquanto eles caminham para o inferno. E é por isso que, pensando nessas atrocidades, porque isso não é legal, nós pensamos nessa série, Ser Cristão no Brasil, da alienação à missão. Ou seja, como é que a gente faz para ser cristão num país como esse, com todas essas características pouco cristãs, como é que nós nos envolvemos num país como esse, sem nos contaminar com uma cultura pecaminosa, mas ao mesmo tempo usando aspectos graciosos da cultura para fazer pontes para o Evangelho de Jesus, para que as pessoas conheçam a Jesus. Como é que a gente faz para a igreja sair do gueto sem se contaminar? Porque, claro, não adianta a gente apenas dizer, pessoal, a gente não pode ficar fechado dentro de 4 paredes, então vamos sair e nos misturar. E aí a gente se mistura de uma tal forma que você não consegue distinguir quem é quem nessa coisa toda. Nós temos que ter um jeito bíblico de enxergar as coisas e de sermos desafiados para que a gente viva de acordo com a vontade de Deus nessa celeuma chamada Brasil. Nós vamos começar hoje com algo básico e que, por ser básico, é fundamental para que esse processo aconteça de maneira adequada. Nós vamos dar uma olhada numa parte da Bíblia que é o Salmo 33. Deixa eu explicar algo antes. O livro dos Salmos todo não foi escrito para ser lido. Nós temos 150 salmos na Bíblia. Todos eles, originalmente, foram escritos para serem cantados. Porque o livro dos Salmos era o inário, o livro de cânticos da comunidade de Israel. Então os salmos são escritos de maneira poética, com métrica, porque a ideia é que você cante aquilo. E você tem que lembrar que a música, o que está tocando, o que está acontecendo, é uma das mais fiéis expressões culturais de um país. Triste isso, né? Pensando no Brasil, porque se o que está tocando é a expressão mais fiel da cultura vigente num determinado país, você deve imaginar que o nosso país, olha, vou te dizer, tá levemente complicado. Em Israel, os salmos expressavam isso. Então você tem salmos de lamento, em que o cara, ele estava num momento muito ruim, ele lamenta, e ele coloca isso em música, para que as pessoas cantem esse lamento. Também tem salmos muito alegres, que o cara está completamente animado, e ele escreve isso, e isso é usado para cantar alegria diante de Deus. O Salmo 33 é escrito para deixar algumas coisas claras. Há algo que o salmista está escrevendo para dizer assim, gente, vamos colocar os pingos nos is? Vamos deixar claro algumas coisas com relação a Deus e a nós? E aí então eu escolhi esse salmo para que a gente pense a nossa postura no país em que nós estamos vivendo e o desafio de sermos cristãos num país como o nosso. O Salmo 33 começa dizendo assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos retos fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Ele começa dizendo, gente, reconheçam quem Deus é. Inclusive porque quando a gente reconhece quem Deus é, quando a gente canta ao nosso Deus, ele usa uma expressão aí dizendo aos retos fica bem louvá-lo. É uma expressão que tem a ver com uma roupa que você vestiu e que caiu bem.
Sabe quando você vai numa loja e você experimenta a roupa e parece que ela foi feita para você? Aquela roupa que você coloca no corpo e você fala, ó, foi feita para mim, tá? Serviu, vestiu direito. O que o salmista está dizendo é, nós fomos feitos para adoração e a adoração foi feita para nós. Aos retos, aos que conhecem a Deus, fica bem louvá-lo. E há uma expressão aqui nesse salmo interessante, porque essa primeira parte do salmo termina dizendo assim, a terra está cheia da bondade do Senhor. Nós acabamos de falar um monte de coisa ruim sobre o nosso país. E eu nem toquei ainda no aspecto da classe política e todas essas coisas que a gente já está cansado. Mas uma coisa que a igreja não pode perder é a palavra de esperança no meio da tribulação. Porque eu conheço um monte de gente que, com relação ao Brasil, virou o chato e o pessimista de plantão. Mas, quer ver só, nós vivemos num país que tem algumas coisas que talvez só o Brasil tenha. O Brasil é um dos poucos, ou quase que o único país no mundo, que se você estiver no quintal da sua casa e tiver um pouco de terra no quintal da sua casa, e você estiver chupando uma laranja e cuspir a semente da laranja no chão, você corre o risco de, depois de alguns anos, ter uma laranjeira ali. Porque o solo desse país é uma coisa absurda. E o país é tão grande que você tem solos e climas tão bons e tão diferentes que você consegue ter no mesmo país gente que planta morango, gente que planta manga, gente que planta melancia, gente que planta banana e gente que planta pêssego. Que são coisas aparentemente completamente distintas, com cuidados completamente diferentes uns dos outros e que você tem no nosso país. O Brasil tem algumas coisas que você olha e você consegue diagnosticar sinais do quanto Deus é gracioso com a gente. E isso tanto é verdade que nós somos um país que as pessoas roubam de maneira absurda e historicamente, pelo menos nos últimos 40, 30 anos, esse país nunca deixou de estar entre as 10 maiores economias do mundo. O que também é um absurdo, tendo em vista o custo Brasil para as coisas. De uma tal forma que há alguns estudos que as pessoas fizeram dizendo que se der uma, der uma louca no povo brasileiro e o pessoal passar a roubar só metade, tipo assim, o cara que rouba 10 milhões, ele pensar assim, eu não vou roubar 10 milhões, eu não vou desviar 10 milhões, porque 10 milhões é muito, eu vou desviar só 5. Se caísse alguma coisa, um raio nesse país, e as pessoas passassem a roubar metade do que roubam, veja, nós não estamos nem falando de zerar roubo, estamos falando de cair o roubo pela metade. O país se tornaria estaria automaticamente entre as 5 maiores economias do mundo. É uma coisa louca. Você olha para esse país e você vê, meu Deus, o Senhor é extremamente gracioso com a terra que a gente vive. Uma outra coisa que talvez por sermos brasileiros a gente não note. Quem é de fora, quem morou fora e quem veio de fora pode dizer isso talvez melhor que a gente. O povo brasileiro é um povo com um coração muito grande. O brasileiro recebe bem. É por isso que o Brasil é conhecido como terra onde as pessoas vêm de outros países e conseguem se estabelecer. Por exemplo, a comunidade japonesa no Brasil é a maior comunidade japonesa fora do Japão. É uma coisa louca o nosso país. E a gente no Brasil, a gente até brinca que a gente recebe tão bem as pessoas e aceita tão bem o que é das outras pessoas que quase que a gente não tem uma culinária própria. Você notou isso? Poucas são as comidas que você pode falar assim, não, essa comida é uma comida legitimamente brasileira. Sim, nós temos, mas são poucas. Se você vai para a Itália, por exemplo, você dificilmente vai encontrar na Itália uma churrascaria rodízio. Agora, quantos restaurantes italianos você tem em Piracicaba? Geralmente, o que você come num sábado à noite? Geralmente, no sábado à noite, você sai para comer o quê? Uma pizza, que claramente não é uma comida brasileira. Ou se você quer, um jantar romântico, você vai comer o quê? Um jantar romântico.
vai sair comer uma massa, porque você vai comer, sei lá, comer uns Clovers Laos. Agora, os restaurantes que mais crescem na região, no país, restaurantes de comida japonesa. Tem um boom de restaurantes de comida japonesa. Ou então você tem um boom das hamburguerias. Veja que tudo isso não é cultura brasileira. Não tem a ver com comida brasileira, mas a gente recebe muito bem. A gente gosta disso. A gente incentiva isso. E o brasileiro tem isso. Talvez porque faz pouco tempo que o nosso país se tornou um país urbano. Até pouco tempo, a grande parte do nosso país morava na zona rural. E a gente ainda tem um pouco dessa característica rural. Porque como é que funciona na roça? Na roça, a casa é sempre aberta. O vizinho chega, tem sempre um café pronto, tem sempre um bolinho, tem sempre alguma coisa ali. O brasileiro, inclusive, ele tem algo que você não vai encontrar em lugar nenhum, que é a briga para não ir embora da sua casa. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você vai na casa de alguém, chegar é fácil, dura é sair. Porque você chega lá, você come, a sobremesa, toma um café, aí você faz que vai levantar para ir embora, o que a pessoa fala? Você não vai embora, né? Não, mas a ideia até era essa. Pelo amor de Deus! Se você vem para ficar tão pouco tempo, é melhor que não venha. Você já está 4 horas lá. Já está 3 horas da manhã. Mas vai embora tão cedo. Fica para o café da manhã. A gente faz um café da manhã. No Brasil tem algo, isso não existe em outro lugar do mundo, isso é certeza, que é um processo santo, eu diria santo, chamado reacender da churrasqueira. Tá vendo? A maioria aqui já fez isso. O reacender da churrasqueira é um processo santo que só tem no Brasil. Você chega pro churrasco, cada um leva um negocinho ali e tal, aí chega, e o brasileiro, ele tem um outro, o brasileiro para comida ele é generoso. Você fala, traz meio quilo de carne, ele traz meio boi. Você fala assim, vou levar um pedacinho de carne. Quanto está pesando essa costela? 15 quilos. Vou levar. Vou levar porque o pessoal gosta de comer. Quer dizer, aí o pessoal lá assa a carne, aí depois tem a sobremesa, aí depois tem o café, aí depois tem o sono, todo mundo fica meio semi-morto, conversando. Só que o pessoal conversa tanto que já dá tempo de dar fome de novo. E aí sobrou um monte de coisa do churrasco. E o que o pessoal fala? Vamos reacender essa churrasqueira aí. Se não reacende a churrasqueira, no mínimo um carreteiro vira. A gente pode fazer um carreteiro. Não tem isso? Quem já participou de um churrasco que virou churrasco duplo? Todo mundo aqui? Olha que... Isso aqui é Brasil, gente. É a benção do Brasil. Isso é unção. Quando as pessoas pedirem para você explicar o que é unção, fale do churrasco duplo. Que é o fogo dobrado, aquela coisa. Brasileiro tem disso. Por que eu estou dizendo isso com relação a um texto que diz que toda a terra é cheia da bondade do Senhor? Quando nós pensamos em qualquer coisa boa, como companheirismo, amizade, doação, generosidade, você tem que lembrar que todas as coisas vêm de algum lugar. Alguém inventou isso e originalmente alguém deu o primeiro passo para que isso aconteça. E quando nós falamos em generosidade, bondade, quando nós falamos em relacionamentos amorosos, você sempre vai ter que lembrar que a origem disso sempre está em Deus. Deus é a origem de todo relacionamento amoroso, porque desde o começo da história ele decidiu relacionar-se de maneira amorosa e doadora com os seres humanos. Então nós precisamos, como igreja, olhar para o nosso país também e ver no nosso país aspectos claros de Deus deixando as suas marcas nele. O nosso país, sim, tem características que demonstram que é verdade dizer que toda a terra está cheia da bondade do Senhor. O nosso país é um país cuja natureza, me desculpem os outros países, mas a natureza do nosso país é inigualável. Porque é um país que tem das Minas Gerais ao Nordeste. É um país que tem da Amazônia ao sertão. Cada um com as suas atrocidades, eu sei, mas cada um com belezas inimagináveis que você não encontra em lugar nenhum. Às vezes, a gente vê esses programas aí, televisão aí, não vou falar o canal para não fazer propaganda. Tem uns canais aí que eles gostam de mostrar o sul da França.
Aí mostra lá, Provence, não sei, desculpe a minha, porque eu uso muito o sotaque do norte da França. Então mostra lá, Provence, as flores, e não sei o quê. E aí eu vejo gente que fala assim, olha o sul da França. Fala, se é para ver flor, eu vou para Olambra. E antes que você fale do sul da França, você já conhece o sul da Bahia? Que o sul da Bahia, vou te dizer, hein? Tem umas praias lá, que ó, você entra, aquela água morninha, você fica ali com a água aqui pela... E o bom, que tem aquelas praias que você vai andando lá na funda, você vai lá longe, você tá lá longe, você pode levar a sogra, que você consegue ficar longe dela. Você deixa a sogra na areia, você vai. Você fica lá no fundo, assim, água por aqui, tem uns peixinhos nadando. Se você gosta de comida japonesa, já pega o peixe e já come. É uma coisa louca que o nosso país tem. Toda a terra está cheia da bondade do Senhor. No entanto, antes que a gente vire um alienado pensando, viva, então vamos sair, Belém Portela, eu nunca vi. A gente tem que continuar. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. Veja, ele diz, cantem a Deus, toda a terra está cheia da bondade do Senhor. E mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra que está cheia da bondade do Senhor, toda a terra tema ao Senhor. Veja, a gente adora o Senhor, mas a gente não pode se esquecer de uma coisa. Ele fez todas as coisas, ele governa sobre todas as coisas, ele é o dono de todas as coisas, e se isso é verdade, tudo é dele. Então a administração de todas as coisas tem que ser de acordo com o que ele estabeleceu. Porque ele é o dono, e o dono manda. Então, toda a terra que está cheia da bondade do Senhor, tema ao Senhor. E mais, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. A ideia é, legal, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mas você sabe quem é esse Senhor? Porque esse Senhor é aquele que colocou coisas graciosas em tudo que é canto. Mas a mesma Bíblia diz, de Deus a gente não zomba. Porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então tem uma relação com Deus extremamente equilibrada, sabendo que sim, há aspectos da bondade do Senhor em tudo quanto é canto, mas não se esqueça que quando nós lidamos com Deus, nós não lidamos com alguém tonto que você fica ludibriando de acordo com a sua vontade. Nós estamos falando com alguém que fez todas as coisas, estabeleceu todas as coisas. Há um texto bíblico que diz, inclusive, que todos os oceanos juntos caberiam na palma da mão do nosso Deus. Mostrando que Deus tem o controle absoluto, e porque ele tem o controle absoluto, ele também deve ser temido como alguém que está acima de tudo e de todos. Ou seja, nós não temos autoridade para fazer o que nós queremos. Nós somos chamados a fazer e viver de acordo com o que Deus quer. Entenderam a perspectiva? Porque a ideia é, você não pode ser um alienado. Um alienado é aquele que só vê as coisas boas e faz da vida um eterno carnaval. Alguém que compreende a missão sabe que sim, eu vivo num país que tem aspectos da graça de Deus, mas um país que se acostumou de maneira vergonhosa ao estado de pecado. E que tem zombado da cara de Deus na forma como vive. E isso é revelado em aspectos cada vez mais terríveis. E eu vejo algumas notícias que vão acontecendo e algumas reações a algumas notícias que são nojentas. Na semana passada, um bebê recém-nascido foi encontrado morto num terreno baldio. E ninguém ligou muito para isso, porque... sabe como é? Vai saber, né? Em Piracicaba, há um tempo, não sei quantos se lembram, um recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa de sapato lá no cemitério cemitério da Ressurreição. Lembram disso?
E como ele foi colocado dentro da caixa de sapato ainda, logo depois do nascimento, sem uma limpeza adequada, ele ficou ainda com algumas partes doces do sangue da mãe. E quando encontraram esse bebê dentro da caixa de sapato, a primeira coisa que tiveram que fazer foi tirar todas as formigas que já estavam ali o consumindo. E a gente vive num país que sabe como é que a gente resolve isso? Tá vendo como tem que abortar? A gente não pode deixar uma coisa dessa nascer, tem que matar antes. Para proteger um lado, no Brasil, a gente sempre ferra outro. O que a gente precisa aprender em nosso país é uma forma civilizada de proteger os dois lados da história. Na semana passada, o vídeo está rolando aí pela internet. Eu não recomendo que você veja, mas eu recomendo que você saiba. Um travesti foi espancado até a morte por um grupo de adolescentes. Provavelmente pelo simples fato de ser travesti. Uma das coisas que eu acho mais tristemente irônicas nesse crime é que ele aconteceu logo depois do carnaval. Você já notou como o brasileiro é estranho? Porque no carnaval, uma das culturas mais fortes do carnaval é o homem se vestir de mulher. Não é? Eu não vou citar nomes. Me seguro para não citar nomes nesse momento. Né? Ah, está filmando, não vou citar. Mas você que está nos assistindo, nós sabemos que você já saiu na banda do bully. No Brasil, no carnaval, um monte de homem se veste de mulher e sai para a rua. 2 dias depois, um grupo de adolescentes, e talvez alguns deles tenham saído no carnaval vestido de mulher, porque carnaval é carnaval, espancam um travesti por ser travesti. E eu quase que ouço gente ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, pensando assim, mas é travesti. Ou também ouço alguém dizendo, mas quero ver se mexesse com um filho seu. Um país que celebra o que celebrou até terça-feira à noite não tem direito de pensar algo assim. Ah, mas eu sou cristão e não celebrei. Se você é cristão, também não tem direito de pensar algo assim, por razões óbvias. Mas eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Vamos esquecer e vamos para a praia. Vamos dar uma celebrada. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra o propósito dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O povo que ele escolheu para lhe pertencer. Essa expressão é uma expressão famosa da Bíblia. Basicamente, o versículo 12 quase que reflete o centro desse salmo. Feliz é a nação cujo Senhor é Deus. Quando o texto diz que a nação que tem o Senhor como Deus é feliz, ela também está afirmando que uma nação que não tem o Senhor como Deus não tem como ser feliz. Porque a Bíblia parte do princípio de que a fonte da felicidade é Deus.
E qualquer pessoa, sociedade e nação que não esteja vinculada a Deus, não vai ser feliz. Agora, deixa eu dizer uma coisa muito clara. Pode ser rica, mas não ser feliz. Porque uma coisa, embora se pregue diferente por aí, não está intimamente ligada à outra. Ser feliz não significa riqueza. E riqueza não significa ser feliz. Porque se é uma coisa que o dinheiro, por exemplo, dentre muitas outras coisas, não tem capacidade de fazer, é preencher o coração humano. O coração humano só consegue ser cheio, geralmente assim, com coisas que o dinheiro não consegue comprar. Quer ver só? Imagine que você esteja num velório. E você está no velório de alguém muito querido. Aí alguém chega para você e fala assim, olha, sabe, eu tô aqui no velório e sabe como é que é velório? Velório a gente não tem muito o que dizer, né? Porque, não é verdade? Velório, você não tem muito o que falar. Você sabe que qualquer coisa que você falar, não vai ser aquele tipo que a pessoa vai ouvir e falar assim, ai, oi, ufa, agora nem tô triste mais. Ai, que bom que você falou isso. Não tem. Tem tanta gente, inclusive, que não sabe o que falar em velório, que quem já participou de muito velório sabe disso. Tem gente que chega em velório e fala, parabéns. Porque eles confundem velório com aniversário. Sério, eu tô falando, tem muita gente que fala parabéns. Felicidade. É verdade, tem gente que confunde, a pessoa fica tão desconcertada, é sério. Mas você sabe que você não tem que falar. Mas agora imagine se você chega no velório, você encontra, sei lá, a mãe que está enterrando o filho. Você chega lá para ela e fala assim, olha, senhora dá licença aí, não tenho muito o que dizer, tô R$100. Talvez a pessoa aceite os R$100, eu diria que ela não aceitaria, mas ela talvez vai aceitar e vai dizer, esse cara é louco. Que nada a ver. Me deu R$100. Que idiota. E se essa mesma pessoa chegasse e dissesse assim, olha, eu não tenho absolutamente nada para dizer. Nada. Não tenho palavras. Mas eu posso te dar um abraço? E desse um abraço, não daqueles abraços, aquele abraço tipo tapinha nas costas. Abraço, abraço. Você não ia lembrar dos R$100, mas do abraço você ia lembrar. Porque as coisas que preenchem o coração humano são coisas que estão intimamente ligadas àquilo que o dinheiro não pode comprar. Agora eu quero dizer uma coisa para você. O Deus que nós escolhemos é o Deus que ficará responsável por cuidar de nós. O Deus que nós escolhemos para adorar é o Deus que estará encarregado de cuidar de nós. O dinheiro só pode dar o que ele tem. E o que o dinheiro tem é só dinheiro. Um outro Deus muito adorado em nosso país é o sexo. O sexo só pode dar o que o sexo tem. Ele não pode dar nada além disso. Nada. Não há nada que o sexo possa dar além de sexo. Desculpa dizer isso com todas as letras, mas o máximo que você vai ganhar com sexo é um órgão genital diferente ou igual, dependendo da sua opção. Só. Ah, mas há uma relação sexual. Ah, tá bom. A gente brinca, né, sobre casamento. Que uma vez, eu sempre encontro jovens que querem casar, eles falam, eu quero casar para fazer sexo. Eu acho essa relação meio estranha. Porque se é uma das coisas que os casados pouco fazem, é sexo. Os casados que estão aqui, os recém-casados não. Mas os que estão casados aí, sei lá, há mais de 3 meses, eu vou dizer isso com todas as letras. Eu nunca encontrei um casal bem casado há 30, 40 anos, que você chega para ele e fala assim, qual é o segredo? E ele olha e fala assim, sexo. A gente, ó, faz sexo. De manhã, à tarde, à noite. Se a gente não fizesse sexo, a gente não estava casado esses 30 anos. Você pergunta para um casal que está casado há 30, 40 anos e bem casado, o que ele responde? É companheirismo, paciência, amor, paciência, paz.
Paciência. Paciência. E vai dando paciência. É só você fazer uma conta matemática do quanto tempo você está casado e quanto tempo de casado você gastou fazendo sexo. Você vai notar o sexo não garante coisas que têm a ver com o coração. Uma boa conversa, um bom olhar, um ombro amigo, um bom filme, simplesmente estar junto. Deus sabe o que preenche o coração humano. Por isso, Deus que a gente escolhe para adorar e debaixo de quem viver é que vai estar encarregado de cuidar de nós. E o nosso país não vai ser feliz enquanto não tiver o Senhor como Deus. Não vai. Não tem como. Porque as coisas simplesmente não se encaixam. Mas nós vamos vivendo dia após dia como se fosse assim. E não é assim. Um rápido olhar para os jornais, para os telejornais e para a internet mostra que não é assim. Eu vi um vídeo na semana passada de um menininho da daquele país da lá para cima lá em cima. E é um menininho que ele tem 12 anos, ele tem uma penca de irmãos. E aí o vídeo começa mostrando que esse menino de 12 anos, ele resolveu se especializar na costura. E a mãe vai falando, ele fala assim, quando ele pediu uma máquina de costura pra gente, a gente falou, não vou dar uma máquina de costura pra um moleque, que nada a ver. Mas ele inventou que ele gostava de costurar. Mas aí, olha a ideia do moleque, 12 anos. Ele começou a costurar ursinhos de pelúcia. Ele se especializou em ursinhos de pelúcia. Então ele costura um monte de ursinho de pelúcia para pegar todos eles, levar para os hospitais e dar para as crianças que estão internadas, geralmente crianças com câncer. E ele diz assim, nesse pequeno vídeo que mostra a vida dele, eu faço isso porque foi provado que o estresse piora o câncer. Então eu pensei, se eu der um ursinho de pelúcia para uma criança, vai diminuir o estresse dela e ela vai se curar mais rápido. O interessante da história é que um tempo depois ele começar a fazer isso, sabe quem é que é diagnosticado com câncer? O pai dele. E o pai dele conta as lágrimas dizendo que uma das coisas que mais o ajudou a se livrar do câncer foi quando o filho dele chegou com um ursinho de pelúcia para ele. Agora, se você pensar, monetariamente falando, isso não compensa. Porque ele não vende os ursinhos. Ele doa os ursinhos. E para que ele doe os ursinhos, os pais têm que comprar tecido, têm que comprar tudo o que é necessário para fazer o ursinho de pelúcia. Mas pergunte se os pais trocariam o que ele faz pelo dinheiro equivalente se fosse vender aquilo. Claro que não! Há algumas coisas que só são preenchidas em nosso coração quando nós fazemos aquilo que tem a ver com Deus. É por isso que a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Senhor é Deus, porque ela vai ser feliz. Ela pode não ser tão rica, ela pode não ser tão próspera, segundo o que vai determinar o FMI ou o Banco Central daquele país. Mas as pessoas talvez coloquem a cabeça no travesseiro à noite e vão dormir em paz. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que eles fazem. Tudo. Ele sabe. Ele sabe, inclusive, que a gente pode estar aqui ouvindo tudo isso e tentando relativizar absolutamente tudo daquilo que a gente está ouvindo. Ele conhece. E o Salmo termina dizendo, nenhum rei, nenhum, se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança.
De um lado, no nosso país, a gente vai ter uma grande parte da igreja que diz assim: viu, a esperança está no Senhor. Então a única coisa que a gente tem que fazer mesmo é pregar. A gente prega, quem ouvir, beleza. Quem não ouvir, tristeza. Quem ouvir e aceitar vai para o céu. Quem não ouvir, vai para o inferno. Há uma grande parte da igreja que diz isso. Não, a única coisa que a igreja tem que fazer é pregar. Então vamos fazer os nossos cultos, vamos fazer os nossos encontros e beleza. É o que a gente tem para fazer. Você tem uma outra parte da igreja que diz assim: não, o que a gente tem que fazer é ação social. A gente vai lá, cuida do pobre, cuida do oprimido, e fazendo isso, mesmo sem pregar, a gente vai mostrar quem Deus é. Essas duas posturas estão completamente equivocadas, porque não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: você prega e age. As duas coisas na Bíblia sempre estão intimamente ligadas. Não são coisas desconexas. Porque quando nós reconhecemos que o Senhor é a nossa esperança, nós reconhecemos que essa esperança não pode alcançar apenas um aspecto da vida do ser humano. Tem que alcançar o ser humano por inteiro. Agora, é claro que isso é difícil, porque eu vivo num país em que, segundo a cultura popular, há algumas coisas que não se discutem em nosso país. Lembra? O que as pessoas dizem que não se discute? Futebol, religião e política. 3 coisas que as pessoas dizem que não se discute. Isso é apenas uma forma de tentar maquiar o que nós damos importância. Porque, quer ver só? Quantos aqui conhecem gente que mudou de posição política? Por exemplo, era de esquerda, virou de direita, era de direita, virou de esquerda, era de esquerda, virou centro-esquerda, centro-direita. Quantos aqui conhecem gente que mudou de posição política? Conhecem? Eu conheço um monte de gente, mudou de posição política. Você pode discordar de ter mudado de posição política ou não, mas... E se a pessoa chegar e falar assim: olha, sei lá, eu na eleição passada eu mudei em X, mas agora eu mudei. Você pode até discordar, mas só falar: tá bom, beleza. Quantos aqui conhecem gente que mudou de religião? Mudou de igreja, religião, sei lá. A gente conhece um monte. Um monte. Quantos aqui conhecem gente que mudou de time de futebol? É menor, não é? Tipo aquela pessoa assim que até os 15 anos ele era corintiano. Aí com 15 anos ele estava assistindo um jogo do Palmeiras. Ele falou assim: quer saber? Eu vou ser palmeirense. O palmeirismo me converteu. E eu digo uma coisa: se você encontrar alguém que mudou de religião, você vai falar: normal. Se você encontrar alguém que mudou de posição política, você vai falar assim: normal. Se você encontrar alguém que mudou de time, você vai falar assim: sem vergonha, safado, traidor. Porque no nosso país, você pode mudar de tudo, até de sexo. Você só não pode mudar de time. Porque o mais importante nesse país é o futebol. Eu estou falando isso com muita tranquilidade porque vocês me conhecem, eu gosto de futebol. Eu gosto. Todo mundo aqui sabe o time que eu torço. Eu brinco com isso. Tanto é que quando o meu time perde, eu recebo um monte de mensagem. E quando o meu time ganha, vocês recebem um monte de mensagem. E beijo do jogo para todo mundo. Agora, eu vivo num país que dizem que essas coisas não se discutem, porque é um país safado que não quer discutir, na verdade, o que é primordial para a sua salvação. A Bíblia diz que a minha esperança e a esperança de qualquer cristão e de um país está no Senhor, não em qualquer outra coisa. É por isso que eu creio, inclusive, que um cristão de verdade nunca vai conseguir se fartar ao lado de um faminto. Ele não vai conseguir fazer isso. Um cristão de verdade dificilmente vai conseguir gargalhar do lado de alguém que chora.
Um cristão de verdade dificilmente vai conseguir viver em paz no meio da injustiça. Um cristão, tenha ele o pensamento que tiver, nunca vai achar normal, aceitável ou esperável a morte de um recém-nascido ou a morte de um travesti. Porque ele sabe que a morte, seja ela qual for, está em oposição completa ao que aconteceu na cruz, onde o Filho de Deus morre em nosso lugar. Não vai acontecer. Pelo menos na história de um bom cristão. Pelo menos um bom cristão que entendeu que a nação é feliz quando Deus é o Senhor e que a nossa esperança está nele. A gente só vai sair da alienação e vai começar a caminhar em direção à missão quando nós compreendemos que o fato de termos um Deus muda absolutamente tudo. Muda a forma que eu vejo a minha cidade. Porque sim, gente, eu vivo num país maravilhoso. Mas eu vivo num país que eu tenho que acreditar que esse Deus quer salvar aquele que já desceu de boia, o rio Piracicaba, e aquele que mora do lado de um rio que não chega água, porque as porcarias de uns políticos estão roubando dinheiro da transposição de um rio. De uma obra que já devia ter acabado e não acabou, porque tem safado levando dinheiro para casa. Para poder gastar com um amante na Europa. Eu vivo num país e eu tenho que crer que Deus pode agir através da igreja nesse país, na vida daqueles que moram num centro urbano e que têm como visão do seu escritório de trabalho uma avenida paulista, mas também daquele que vende água de coco numa praia paradisíaca do Nordeste. Eu tenho que crer, como igreja, que Deus me coloca nesse país como um cristão brasileiro, para pregar para aquele que está na Praça José Bonifácio, jogando pipoca para pombo comer e levando o filho para andar naqueles carrinhos que os tiozinhos ficam empurrando. Mas também, eu sou um cristão brasileiro para saber que Deus quer agir na vida daquela mãe que amanhã de manhã vai colocar a sua filha de 9 anos na beira de uma estrada no sertão para vendê-la por sexo a R$5. Ou por um saco de arroz, ou por um saco de feijão. E eu não posso ser aquele cristão brasileiro que acha que isso é normal porque é assim. Isso só é assim porque o nosso país escolheu o Deus errado. E quando a gente escolhe o Deus errado, a gente paga o preço da escolha errada do Deus que fazemos. E o nosso país escolheu o Deus errado. E o Deus errado cobra o preço. A diferença do Deus, que é o Deus da Bíblia, é que Ele dá aquilo que nós precisamos e dá de graça. Cobra de nós apenas uma postura que seja abençoadora e amorosa ao próximo. Isso faz toda a diferença. Tira a nossa vida da alienação e coloca a nossa vida no centro da vontade de Deus, que sempre está muito próximo da cruz. Assim, antes da gente celebrar o fato de sermos cristãos brasileiros, a gente precisa chorar o fato de ser cristão brasileiro. Essa é a primeira coisa que a igreja evangélica brasileira precisa fazer. Chorar o fato de ser cristão brasileiro. E dizer, Deus, nós colocamos a nossa boca no pó e pedimos, tem misericórdia do nosso país e salva a nossa nação. Que Deus os abençoe. Deus cuida de nós. Nós reconhecemos que a nossa postura, às vezes, tem sido completamente diferente da postura que o Senhor estabelece em Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor mude isso em nós. E transforme o nosso coração para que possamos viver, pregar, viver, agir, raciocinar, pensar, estabelecer os nossos paradigmas de acordo com a palavra do Senhor, tendo Jesus como centro. Nós pedimos isso, Pai, nessa noite, nesse lugar, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.